Não tem como abrir o entendimento para entender a mensagem de Deus na Bíblia se não usar o Antigo Testamento. Como explico que o Antigo Testamento ainda vale, professor? Muito boa pergunta. Veja, na mente das pessoas, quando se fala em Antigo e Novo Testamento, as pessoas muitas vezes têm em mente os livros da Bíblia. E não é errado, né? Definir. Só que na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, quando você lê, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 3, né? Que fala que o Antigo Testamento não está em vigor, esta é a conclusão que muitos chegam, devemos lembrar que o nome Antigo e Novo Testamento, o Antiga e Nova Aliança, não se refere na Bíblia aos livros bíblicos. Se refere às diferentes formas pedagógicas de Deus ensinar o plano de salvação. Então, o que era o Antigo Testamento na Bíblia? Era todo o sistema sacrificial, era o recurso pedagógico usado no ritual do santuário para ensinar o plano de salvação. Então, esse sistema pedagógico, por meio de sacrifícios e cerimônias, isto atingiu a sua função quando Cristo veio. Novo Testamento seria agora a expressão da fé, não mais por meio do sacrifício de animais, mas a expressão da fé no sangue derramado de Cristo, a quem aqueles cordeirinhos prefiguravam. Em João 1,29, por exemplo, João Batista disse que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo chama Cristo de Cordeiro Pascal. Então, aqueles animais, aqueles cordeiros sacrificados representavam Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Antigo Testamento, na verdade, quando você avalia esse termo na Bíblia, não se refere aos livros, mas se refere ao antigo sistema pedagógico usado por Deus para, através do sangue de animais, ensinar que um substituto tem que morrer no lugar do pecador. E isso apontava para Cristo. O Novo Testamento já é um novo sistema de ensino. Agora é por meio da vida, do ministério, morte, ressurreição e presença de Cristo no santuário celestial que nós aprendemos a salvação. E em Lucas 22:20 há uma explicação interessante. Na ceia em que Cristo celebra com seus seguidores, diz assim, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então veja, a antiga aliança tinha como base o sangue de cordeiros, que apontavam para Cristo. A nova aliança tem como base o sangue de Cristo. Então, antiga e nova aliança são diferentes sistemas pedagógicos de ensino do plano de salvação. Então, dizer que os livros em 2 Coríntios 3, 14 ali foram abolidos é um absurdo, porque na mente do autor bíblico ele não tem isso em mente. Ele não tem em mente os livros. Ele tem em mente o antigo ritual do santuário que apontava para Cristo. Tá? Em relação aos livros, como que você prova que os livros do Antigo Testamento e o aspecto moral do Antigo Testamento continuam em vigor? Primeiro, qual era a base dos autores do Novo Testamento? Eles escreveram com base no quê? Olha que interessante. Quando Paulo disse em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura era inspirada por Deus e útil para o ensino, a Bíblia dele era o Antigo Testamento. Então, se a base bíblica, teológica, filosófica dos autores do Novo Testamento
eram os 39 livros do Antigo Testamento, é óbvio que eles não foram abolidos. Como que eles iam escrever sobre Jesus e sobre a fé, não tendo como base a Bíblia deles? Lógico que até mesmo os evangelhos, você vê os evangelistas citando textos do Antigo Testamento. E aí você vai então para as cartas de Paulo e ele cita constantemente. A defesa de Paulo da justificação pela fé em Romanos tem como base Gênesis, Êxodo, tem como base a história de Abraão, tem como base o Antigo Testamento. Então você mostra para as pessoas que elas não devem entender a Antiga e Nova Aliança, o Antigo e Novo Testamento, como livros. Foi muito depois que esses termos bíblicos foram aplicados aos livros, para indicar o seguinte, que livros que falam do plano da história da salvação antes de Cristo vir e livros que falam do plano da salvação após Cristo ter vindo. Só por isso. E aí, você também tem que mostrar qual era a postura de Jesus para com o Antigo Testamento. Isso é muito importante. Quando você ver aí alguém falando o seguinte, nós temos que adotar a hermenêutica de Cristo, com a desculpa esfarrapada para deixar de lado o Antigo Testamento, saiba que ou é uma pessoa mal intencionada ou é um analfabeto funcional, que lê e não entende o que ele lê. Porque qual é a hermenêutica de Cristo? Cristo, na sua hermenêutica, na sua interpretação, ele usa o Antigo Testamento. Não tem como separar a hermenêutica de Cristo do Antigo Testamento, porque a base da hermenêutica de Cristo é o Antigo Testamento. Ok? Então fica atento com isso, porque tem alguns aí que andam ensinando bobagem na internet, né? Agora, vamos ver aqui a postura de Cristo para com o Antigo Testamento. E aí você mostra para a pessoa sincera que esta tem que ser a postura dela. Tá? Vou ler aqui alguns textos para você. Primeiro, Lucas 24, 27. Como a Bíblia de Cristo era composta por quais livros? Isso aqui é importante. Lucas 24, 27 e o 44 também. E começando por Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, tanto menores quanto maiores, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E no verso 44 tem uma outra divisão, um pouquinho mais detalhes, uma divisão um pouquinho mais detalhada. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, a Bíblia de Jesus era composta de todo o Antigo Testamento, dos 39 livros. E mais, ele usava todo o Antigo Testamento para dar aqui o seu estudo bíblico a esses discípulos que estavam lá no caminho de Emaús, para mostrar em toda a Bíblia que ele era o Messias e como que ele deveria, na verdade, viver e morrer. E olha que interessante que está no verso 45. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Ou seja, não tem como abrir o entendimento para entender a mensagem de Deus na Bíblia se não usar o Antigo Testamento. Foi isso que aconteceu. E aí, em Mateus 5, 17 a 19, Cristo fala que não veio abolir nenhum tio da lei de Moisés e dos profetas. Em João 10, 34 e 35, ele fala que a Escritura não pode falhar. E aí você vai na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, e dos versos 28 a 30, a lição que ele apresenta na parábola é a seguinte: você tem que crer na lei de Moisés e nos profetas, se você quiser entender o plano de salvação e ser salvo. Ok? Então, mostra esses detalhes para as pessoas e aí elas vão perceber que essa ideia de abolição do Antigo Testamento como livros é uma coisa sem sentido, não tem lógica nenhuma.